terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Olá, boa noite a todos. Estamos mais uma vez para a meditação, todas as quartas-feiras. E eu quero começar falando a vocês sobre esta proposta. A partir de hoje, todas as quartas-feiras seguintes, eu estarei desenvolvendo alguns estudos, não diria bem estudos, mas reflexões com base na área da psicologia, para que possamos compreender a nós mesmos, ter uma facilidade maior como ferramenta para poder enfrentar esse período de pandemia. O tema que eu escolhi para trabalhar durante todas essas quartas-feiras é o seguinte: saúde mental e emocional em tempos de isolamento social. Nós estamos vivendo esse momento da pandemia, o isolamento social. E na igreja já se vão 2 meses que nós não temos cultos presenciais. Já se fazem 2 meses que tem muitas pessoas que estão em casa sem poder ir nem na rua. Já se fazem 2 meses que tem pessoas que trabalhavam ativamente e não estão podendo trabalhar. E pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, o tempo ainda irá se prolongar e os isolamentos estarão mais acirrados a partir de agora, porque existe uma variação de interpretação, de pensamento por parte das autoridades na área da saúde a respeito do tempo do pico. O que é o tempo do pico? É onde a proliferação do vírus vai alcançar o seu ponto máximo. Ainda não estamos nele, segundo os estudiosos. Portanto, esse tempo é um tempo de mais rigor no isolamento social. Então, durante estas quartas-feiras, nós vamos estar tendo reflexões para que nós possamos nos entender e, de uma maneira muito técnica e profissional, possamos enfrentar esse momento tendo uma saúde mental e emocional equilibrada, ajustada. Esse tempo de confinamento está nos levando a uma descompensação. Ficamos descompensados e variamos as nossas questões emocionais. Então, o objetivo dessas quartas-feiras é justamente isso, de nós estarmos buscando um autoentendimento, entender como se desenvolve
as questões das somatizações e de todo o desequilíbrio emocional e psíquico, para que, entendendo, possamos aplicá-lo em nossa vida. Eu quero contar com a presença de vocês, não somente hoje, mas marque aí na sua agenda, todas as quartas-feiras seguintes, às 20 horas, compareça ao nosso Facebook para que você possa participar desses momentos. Então, fica aí a nossa solicitação. A sequência das reflexões, sempre iremos trabalhar esse tema e trabalhando subtemas. Eu vou explicar para vocês como se dá a sequência dos estudos. Quero explicar também a respeito dos objetivos dessas nossas reflexões dia de quarta-feira. Eu não estou fazendo um tratado psicológico, um tratado de psicologia, tá bom? E para aqueles que são psicólogos, para os psicanalistas, para aqueles que são estudiosos da área, entenda que eu não estou fazendo um tratado psicológico, de psicologia, eu não estou falando a psicólogos ou a psicanalistas. Então, eu estarei buscando a melhor maneira de se compreender. Eu não estou dando aula, eu estou conversando com pessoas e explicando dentro daquilo que são os meus conhecimentos, estão explicando no objetivo de que pessoas possam entender. Não é também uma autopromoção, tá bom? O meu desejo, estas quartas-feiras, o desejo da equipe, quando nós estamos trabalhando para trazer essas reflexões, em primeiro lugar, que você entenda o assunto. Nós não conseguimos êxito se você não conseguir compreender como se dá o processo de uma saúde emocional e psíquica de qualidade. Então, em primeiro lugar, o objetivo dessas quartas-feiras é que você entenda a respeito desse assunto. O segundo é que esse conhecimento vai lhe levar a um autoconhecimento. Ou seja, você participando dessas palestras às quartas-feiras vai te levar a um conhecimento que vai encaminhar para que você tenha um autoconhecimento, para que você conheça a si mesmo melhor. E você conhecendo a si mesmo de uma maneira melhor, você vai conseguir equilibrar o seu estado psíquico e emocional, e isso lhe dará uma qualidade de vida, fazendo com que você possa enfrentar de uma forma mais consistente, com mais qualidade, esse tempo de isolamento social. Quero explicar para vocês qual é a dinâmica das quartas-feiras. Já comentei alguma coisinha, mas agora eu explico de uma maneira mais abrangente. Na medida em que eu vou evoluindo o tema, vão surgindo em sua mente algumas dúvidas, algumas indagações ou até mesmo algumas afirmativas que você gostaria de fazer. Então você vai ao comentário e escreva aquilo que você deseja, uma pergunta ou uma afirmação para confirmar aquilo que eu estou falando, e fazendo assim, depois do encontro, a equipe estará lendo, fazendo uma filtragem de todas as perguntas e comentários, e vamos ter um espaço na próxima quarta-feira para que todas as colocações e as perguntas possam ser explicadas. Então vamos separar um tempo na próxima quarta-feira e nas quartas-feiras seguintes para que possamos compartilhar com vocês as respostas a respeito das perguntas que foram feitas. Então eu gostaria de convidar a você que não está diretamente ligado ao Facebook da igreja, você que está em uma sala de vídeo, você que está assistindo através do Facebook de uma outra pessoa, vá até o Facebook da igreja, se inscreva para que as suas perguntas possam ser percebidas pela nossa equipe e que possamos também dar respostas
as indagações que você está fazendo. Mas se não houver possibilidade, eu quero pedir aos irmãos que estão abrindo salas de vídeo, que preste atenção nas perguntas que estão sendo feitas aí, anote e envie para o WhatsApp, ou o meu WhatsApp, ou da Paloma, ou então para o Facebook da igreja, para que possamos também receber as perguntas que estão nos grupos e nas salas de vídeo que nós não temos contato e conhecimento para visualizar. Mas de qualquer forma eu quero incentivar a todos para que venham para o nosso Facebook, vai ser muito interessante para você, é muito importante para nós a sua participação, a sua colaboração, a sua presença e queremos vê-lo junto conosco. Daqui a pouco nós teremos já o nosso canal no YouTube e será muito mais fácil, que você pode acionar diretamente os nossos canais e ficará muito mais fácil, tá bom? Então não deixe de se inscrever no nosso Facebook e no canal do nosso Facebook, e não deixe também de se inscrever no nosso canal YouTube para que possamos alcançar o maior número de pessoas o mais rápido possível e que daqui a pouco estaremos com uma transmissão 100% ao vivo. Então vamos ao tema de hoje. Hoje nós vamos refletir sobre somatização. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, ter saúde é diferente de não ter doença. Segundo a OMS, ter saúde é ter bem-estar psíquico, biológico e social. Assim sendo, por essa razão, percebe-se então que doença é uma produção do próprio ser humano que adoece ao ser influenciado por fatores externos. Segundo essa declaração da OMS, nós vamos entender que estar doente ou ficar doente sempre depende, obedece uma demanda de fatores externos que venham influenciar o nosso ser, a nossa pessoa, o indivíduo, a nós mesmos. Porque vejam bem, segundo a OMS, a saúde ela está baseada nesse tripé, o psíquico, o biológico e o social. Então eu preciso estar num bom estado psíquico para que eu esteja bem com o meu organismo e também para que eu possa ter bons relacionamentos, meu estado relacional esteja totalmente equilibrado. Então, o que seria somatização? Preste atenção nessa explicação. A somatização é uma ação sobre o nosso corpo. Quando eu estou somatizando, eu estou aderindo, trazendo reações, ações sobre o nosso corpo. A somatização é a representação física do desequilíbrio psíquico e biológico do indivíduo. Então, somatização é quando eu tenho um desequilíbrio psicológico, psíquico ou emocional que faz com que este desajuste tenha reações ou reaja através do meu organismo. Então, isto é somatização. As experiências emocionais do indivíduo em seu contexto social exercem um papel central no processo de somatização, através de quê? Dos sintomas físicos. Mas a origem de todo esse processo são explicados quando nós procuramos a medicina, os médicos, os meios da medicina, e ela vem comprovar, considerar que não existe nenhum tipo de justificativa física, orgânica, que venha justificar os problemas em que nós estamos vivendo. Resumindo, como nós podemos descobrir que
alguma coisa que está acontecendo no nosso organismo é de ordem emocional, é de ordem justamente da somatização. É quando nós temos efeitos em nossa vida, reações do nosso organismo, e que ao procurar os médicos, eles declaram através das suas observações, dos exames clínicos, eles percebem que não existe nenhum motivo para que o nosso organismo esteja respondendo daquela forma. Quando isto acontece, provavelmente o nosso problema está no campo emocional, no campo afetivo, no campo da descompensação ou do desequilíbrio emocional. E isso se chama somatização. Vou dar alguns exemplos de somatização. Quero, porém, explicar primeiro que cada pessoa tem uma reação diferente. Cada organismo responde de uma forma diferente. Os exemplos que eu estarei dando aqui são alguns casos de algumas pessoas, de alguns casos estudados, que pode servir como exemplo. Na sua maioria, coisas assim acontecem. Primeiro, um paciente amputado. Alguém que, de repente, por uma necessidade ou outra, por um problema ou outro, teve que amputar, por exemplo, um braço. Quando ele desperta da cirurgia, que ele percebe que está sem o braço, daqui a pouco ele, na sua emoção totalmente aflorada, envolvido emocionalmente com as circunstâncias que ele está, ele declara: gente, como é que pode? Eu tenho meu braço amputado, mas eu ainda sinto ele doendo. Veja bem, como pode uma parte do nosso corpo que não está mais presente ou ligado ao corpo, você ainda senti-lo? Não existe nenhuma possibilidade. Isso é o estado emocional que faz com que o seu organismo reaja a algo que é inexistente. Um outro exemplo que eu quero dar é uma mulher que porventura tenha um mioma. Quantos não são os casos que eu e você conhecemos de mulheres que estão com mioma, o seu ventre, a sua barriga vai tomando um volume, alguns dizem: olha, você está grávida, e ela começa a acreditar nessa gravidez, e quase sempre acontece com mulheres que querem engravidar e não estão conseguindo fazê-lo, não estão conseguindo engravidar. Então o mioma ele vai fazendo com que haja o crescimento, o volume abdominal. Essa mulher começa a acreditar que está grávida antes de fazer os exames, os tratamentos médicos, e daqui a pouco alguém diz para ela: mas como está? Aí ela diz assim: eu sinto até mesmo a criança mexer. Não há criança. Não existe gravidez, mas o seu estado emocional está tão afetado, está tão abalado, que ela até mesmo sente os movimentos de uma criança no seu ventre. Ela está afetada emocionalmente. Um outro exemplo é o atual, época de novo coronavírus. Quantas e quantas pessoas que estão vendo televisão e vê a reportagem e ouve um infectologista dizer: olha, existem alguns sintomas que justificam o novo coronavírus, dizendo como que se você estiver afetado, você terá febre, você terá tosse, você terá falta de ar, dores de cabeça e, em alguns casos, diarreia. E a pessoa fica tão impressionada com isto que começa a ter febre, começa a ter dor de cabeça e todos os demais sintomas, como se estivesse infectado pelo vírus. E começa a passar mal dentro de casa e vai ser levado para o hospital. E chegando lá, os médicos fazem todos os exames para o Covid-19. E ao final, a conclusão que há é que essa pessoa não está infectada. O maior sinal não é esse. É que essa pessoa, quando volta para casa, no dia seguinte não tem mais febre, não tem mais dor de cabeça, não tem mais falta de ar, não tem mais diarreia, não tem mais sintomas. Todos foram embora. De um dia para o outro, todos os sintomas acabaram. É sinal
de que você está tendo somatização, é sinal de que você está vivendo um momento de desequilíbrio e de desajuste emocional. É sinal de que você precisa tratar da sua mente. Por esses dias, um outro exemplo, eu vi em um dos comentários, em um dos grupos que eu participo, uma pessoa que estava pedindo orações para alguém da sua família. E o pedido era o seguinte: orem por fulano de tal, parente meu, que estava com todos os sintomas da Covid-19 e declarou dentro de casa que queria morrer. Essa pessoa iria se suicidar. E ela é levada ao hospital por causa dos sintomas da Covid-19. E quando chega lá, o médico faz toda a bateria de exame e chega à conclusão de que ela não foi infectada. E o que o médico diz para a pessoa que estava ali com os sintomas e para os familiares: o problema dessa pessoa não está no seu organismo, o problema dessa pessoa está na sua cabeça. É o seu estado emocional que está abalado. Cuide dela, para que ela possa viver ainda por muito tempo. Quando nós estamos afetados emocionalmente, o nosso organismo responde. E muitas vezes responde por aquilo que nós achamos que estamos envolvidos. Se hoje estamos emocionalmente envolvidos com a Covid-19, é sinal de que nós corremos o risco. Se nós não tratarmos as nossas emoções, é sinal de que nós podemos desenvolver os sintomas da Covid-19, mesmo não estando infectado pelo vírus. Você precisa prestar atenção a respeito disso. Como está o seu equilíbrio emocional? Vamos ver agora como se dá o processo de somatização. E também vamos ver o que devemos fazer com as nossas emoções. Como se dá o processo de nossa somatização? Começa com o acúmulo de muitas emoções ou, em algumas questões, uma emoção de uma intensidade superior à nossa capacidade de elaboração. Então, a somatização ela começa ou pelo acúmulo, as emoções foram fracionadas, de repente, durante o passar do dia, você tem diversas emoções distintas e intensas, ou durante um bom período de tempo você vem sofrendo grandes emoções em sua vida e você pensa que a que passou ontem já passou, a de hoje é uma nova, mas não, a de ontem ainda está na sua mente, soma-se a de hoje, vai se somar com a de amanhã, de depois de amanhã. Chega um momento que você não consegue mais avançar e nem se desfazer dessas emoções. Ou então, está tudo tranquilo com você, mas você recebe uma emoção muito forte, muito intensa, que você não consegue suportar. E isso vai levar a um processo de somatização. A sua mente está tão afetada que você começa a transmitir para o seu organismo, para os seus organismos, manifestações como saídas, escapes para tudo aquilo que você está sentindo. Quando você não consegue administrar bem estas emoções, elas vão se manifestar de uma forma ou de outra em seu organismo. E esta manifestação das suas emoções no seu organismo é que se chama de somatização. Então o processo é esse. Você está intensamente emocionada ou emocionado, intensamente afetado, e quando você não consegue manifestar estas emoções, quando ela está internalizada, o seu organismo vai responder por ela. De uma forma ou de outra, estas emoções irão sair. Ou você declara que você está desse jeito, ou quando você internaliza, quando você sufoca esta emoção, há a necessidade dela sair, se esvair. E muitas vezes ela ocasiona justamente as manifestações dos malefícios físicos no organismo. Nesse tempo de pandemia,
quando você fica o tempo todo ligado na televisão, vendo que tem mortes acontecendo e que vão crescendo o número de mortos, as informações vão te dizendo que, olha, ainda não estamos no máximo, no ápice do problema, ainda vai crescer, e daqui a pouco o seu telefone toca, é um parente seu que foi para o hospital muito mal, é um outro conhecido que faleceu, e daqui a pouco o vizinho diz, olha, na rua ali embaixo ou na rua do lado tem alguém que está infectado, alguém que já morreu, olha, fiquei sabendo que no hospital tal existem muitas pessoas mortas, olha, fiquei sabendo que lá no cemitério tem muitos corpos, que o IML está totalmente lotado, olha, fiquei sabendo que 80% da população brasileira vai estar infectada. Você ouvindo todas essas coisas, vendo tudo isso, o seu emocional começa a ficar abalado, você começa a sentir-se mal e daqui a pouco você começa a transmitir estas emoções ou fatiadas ou intensas, você transmite para o seu organismo. Aí você começa a sentir falta de ar, dores no corpo, dor de cabeça, e percebam que a maioria dos sintomas da somatização são justamente os mesmos sintomas da nova Covid-19. Então, o processo de somatização é assim. Agora, o que nós devemos fazer para evitar esse processo, estancar esse processo? A primeira coisa que precisamos fazer é elaborar. O que é elaborar? É conhecer o nosso estado de espírito, nosso estado psíquico e emocional. Reconhecer e entender. Você se conhece muito bem. Você sabe quando a informação chegou ao seu coração e à sua mente e lhe afetou e vai fazer com que você adoeça. Você sabe como é. Portanto, a primeira coisa que você tem que reconhecer é se você está bem emocionalmente. Se você perceber um descontrole emocional, se você perceber que você está intranquilo, que está inseguro, você precisa entender esses sintomas. E entendendo, você precisa acompanhá-lo e resolvê-lo. Algumas dicas. Se você está impressionado com tantas mortes, você reconhece. Realmente estão morrendo muitas pessoas. Agora você precisa entender. Você não já sabia que tudo isso ia acontecer? Você não sabia, através dos relatos da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos? Você não conhece o estado da estrutura de saúde do nosso país? Você não ouve o ministro da Saúde dizendo que as coisas iriam piorar? Então você precisa entender. Agora vamos tratar de outra coisa também dentro da elaboração. Não é fácil ficar preso dentro de casa. Não é fácil ficar confinado por 2 meses dentro de casa. Não é fácil conviver 24 horas com a mesma pessoa e daqui a pouco, e já deve ter surgido esse momento que no início você estava levando isso numa boa porque você fazia uma coisa aqui, outra coisa ali. Antes você trabalhava muito e não tinha tempo de fazer as coisas e ficando dentro de casa você arrumou seu guarda-roupa, você arrumou seu quarto de ferramentas, você limpou o quintal, você lavou algumas coisas que há muito tempo você queria lavar, já foi lá em cima da laje e lavou a caixa d'água, você consertou um cano, você limpou um esgoto que você tinha que limpar, você mexeu no chuveiro que estava com problema, você já limpou o seu ar-condicionado, você já arrumou o seu guarda-roupa, você já costurou algumas roupas que você há muito tempo tinha que costurar e você não costurou, você já lavou a geladeira, você já modificou tantas coisas, você mudou os móveis de quarto, você já pintou o cabelo, você já cortou o cabelo, você já fez isso, já fez aquilo e parece que não tem mais nada a fazer. E aí você começa a viver o confinamento, porque não tem mais nada para fazer, o tempo ficou ocioso. Você já viu série, você já viu filme, você já viu novela,
Você já viu tudo que você tinha que ver na televisão, você já foi para o Facebook, você já ficou no WhatsApp e já começou a enjoar de tudo isso e não tem mais novidade nenhuma e você vê televisão, não quer mais ver jornal, ou seja, você não tem mais nada o que fazer dentro dessa casa, você está enfadado. Isto é reconhecer. Agora você precisa passar para a segunda fase, entender. Entenda. Você pode sair de casa? Não, você não pode sair de casa. Então, você agora sabe que não pode sair de casa, mas que você precisa ficar em casa. Não é uma questão de querer ou não querer, é uma necessidade existencial. Então, agora você vai passar a entender. Eu entendo que eu não posso sair de casa. E eu entendo que eu não posso ficar angustiado ou angustiada por isto. Então agora eu vou começar a trabalhar isto na minha vida. E aí nós vamos para o segundo passo, justamente desse como fazer com as nossas emoções. Se o primeiro passo é elaborar, o segundo passo é ressignificar. O que é ressignificar? É dar sentido ou significado ao que eu estou fazendo. Primeira coisa que eu quero, dentro dessa ressignificação, falar com você é o seguinte. Pare um pouco para pensar quantas coisas que estão ocorrendo nesse tempo em que você não vivia isso em outras épocas. Você não tinha tempo para ficar com seus filhos, você não tinha tempo para ficar com a sua esposa ou com seu esposo, você não tinha tempo de ficar dentro de casa, você não tinha tempo de ver um filme, ver uma novela, você não conseguia dormir até mais tarde, que era a sua grande vontade, você não tinha férias, você vivia desgastado e cansado. Então, quando você pega esse período de isolamento e vê todo esse processo como algo ruim para você, você não consegue entendê-lo e você adoece. Mas quando você vai ressignificar, dar um novo sentido, olhar o benefício que está por trás deste isolamento, você vai começar a encontrar razões pelas quais você pode atribuir a sua vida para dar sentido a você estar dentro de casa. Isto é ressignificar. É dar um novo significado. É dar sentido de um benefício que você pode trazer para a sua vida e justificar que ele seja saudável. Queridos, hoje nós estamos na era da tecnologia digital. Hoje nós estamos no tempo das redes sociais. E não há ninguém que me veja e me ouve nesse momento que não tenha um parente distante, que não tenha um amigo que nunca mais viu, que não tenha uma pessoa que gostaria de manter contato. E isto é ressignificar. Então, vamos agora pensar a respeito do caminho da emoção em nosso organismo. Às vezes nós achamos que é uma coisa muito imediata, não é? Mas não. Esse sistema emocional no nosso organismo obedece um passo a passo, um protocolo, que um sistema vai comunicando ao outro, eles interagem entre si. Um comunica ao outro, um responde à investida do outro. Quando nós ao primeiro momento, o primeiro passo, a forma de entrar e de nós somatizarmos a nossa vida passa pelo sistema psíquico, que é através da nossa mente. A nossa mente, ela avisa ao sistema neurológico, que é o nosso cérebro, que alguma coisa está errada. E quando o sistema cerebral, quando o sistema neurológico, ele toma conhecimento, imediatamente ele avisa ao sistema imunológico, que é o sistema de defesa.
Ele avisa, olha, tem alguma coisa errada, eu fui comunicado e tem alguma coisa errada acontecendo aí. Tudo isso começa na mente. O sistema de defesa, por sua vez, quando ele toma conhecimento de que algo está errado, ele imediatamente avisa ao sistema endócrino. E o sistema endócrino, ao tomar conhecimento disto, ele dispara uma série de substâncias no nosso organismo que faz com que ele esteja descompensado, descontrolado. Então, esse é o passo a passo que ocorre quando nós estamos emocionalmente afetados ou abalados. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que você esteja às 11 horas da noite, às 23 horas, passando em uma rua, indo para a sua casa, esse lugar é muito escuro. Saindo do seu trabalho, por exemplo, e ao sair de lá, a rua onde você vai passar para ir para o ponto de ônibus é muito escura. E de vez em quando tem assaltos acontecendo por ali. E você está sozinho nesse momento. Todos os seus colegas já foram embora. E quando você vem à rua escura, 11 da noite, e você sozinho, de repente você vê uma pessoa que se encosta em um muro, se esconde em algum lugar. Imediatamente você começa a pensar, olha, essa pessoa quer fazer um mal a mim. Deve ser um ladrão, um assaltante, ele vai me roubar, vai fazer alguma coisa contra mim. A sua mente pensa desse jeito. A sua mente comunica ao seu cérebro, olha, alguma coisa vai acontecer. O seu cérebro, imediatamente, através dos neurotransmissores, imediatamente ele vai comunicar ao seu sistema imunológico, dizendo, olha, alguma coisa vai acontecer de errado. Seu sistema imunológico imediatamente se prepara para tudo aquilo, sabe que as coisas não estão certas, começa a descompensar tudo e vai e comunica ao seu sistema endócrino, dizendo, olha, alguma coisa está errada. O seu sistema endócrino, agora totalmente descompensado, começa a dispensar uma série de químicas e aí você começa a ter tremuras nas pernas, você começa a ter dor de cabeça, você começa a não conseguir andar bem, você fica tenso ou tensa, você começa a sentir calafrios, tremuras no corpo, uma série de situações começam a acontecer na sua vida e quando você passa por aquele local, por aquela pessoa, você vai perceber que nada mais é do que um morador de rua que estava esticando o seu papelão para dormir. E quando você passa, a pessoa ainda diz, boa noite, senhor, boa noite, senhora, você poderia me dar alguma coisa para que eu pudesse jantar? E aí o seu organismo já está totalmente descompensado. Quando isso acontece, todo esse passo a passo aconteceu em frações de segundos. Este é o caminho que percorre a emoção em nosso organismo. Isso não se dá somente por causa do medo. Isso também se dá por causa do pavor da Covid-19. Isso também se dá por causa das emoções afloradas por ficar muito tempo dentro de casa. Isso também se dá pela insegurança. Será que o meu emprego vai continuar firme? Isso também se dá quando você não recebe ajuda financeira dos R$600. Você está desesperado, pensando que vai passar fome. Isso também se dá por você estar com medo de ter os sintomas da Covid-19. E como nós acabamos de aprender esse passo a passo, hoje você levanta com uma dor de cabeça e alguém diz, será que é? Amanhã você vai ter febre e alguém diz, olha, talvez seja. E daqui a pouco também, junto com isso, vem a falta de ar. Alguém vai dizer, olha, eu acho que você está com a Covid. E você começa a aceitar que você está doente. Quero deixar claro aqui que eu não estou dizendo assim que todas as pessoas que têm esse sintoma é oriundo de fatores emocionais. O que eu disse há alguns momentos atrás, se aquilo que você está sentindo não se justifica pelos fatores clínicos, é sinal de que você está afetado emocionalmente. Então, para você que está
chateado, angustiado, nervoso, tenso, nesse período de isolamento social, a dica que eu lhe dou é que você comece a elaborar e ressignificar os motivos que você está vivendo em sua casa. Eu quero também agora pensar o que fazer diante desse passo a passo, desse caminho que as emoções têm afetado ao seu organismo. E já caminhamos para o final. Primeiro, a primeira coisa que você precisa fazer é manter o equilíbrio emocional através do seu autoconhecimento. Desculpe a redundância, do seu autoconhecimento. Mas é para fortalecer, para que você entenda que você precisa conhecer a si mesmo. Você precisa se conhecer. E eu quero dar um exemplo. A cada passo que eu for dando do que fazer, eu vou procurando dar um exemplo. Por exemplo, manter o equilíbrio emocional através do autoconhecimento. Um exemplo. Você já se conhece, sabe que você tem facilidade de se desestabilizar. Você sabe que você com facilidade fica descompensado. Então, o que você tem que fazer? Se autoavalie. Comece a pensar, por que eu estou assim? Por que eu estou agindo desse jeito? Por que eu estou tão agressivo com as pessoas dentro da minha casa? Por que eu estou angustiado de estar dentro de casa? Por que eu estou fazendo todos esses procedimentos? Por que em outros momentos eu ficava dentro de casa e ficava tranquilo? Por que há um tempo atrás, quando eu estava trabalhando muito, eu tinha vontade de ficar em casa e agora eu não estou querendo ficar em casa? Busque seu autoconhecimento para que você possa equilibrar a sua emoção. Segundo, seja flexível. Busque novas formas de lidar com as dificuldades. Talvez um dos grandes problemas que você esteja enfrentando é justamente porque você não está sabendo lidar com esse novo momento. Você precisa entender que esse novo momento vai passar. Você precisa entender que todo mundo, todo o universo está vivendo essa mesma situação. E um exemplo fácil, claro, lindo de entender a necessidade de flexibilizar, nós entendemos os atletas paralímpicos. Muitos deles eram atletas de grande capacidade física e sofreram um acidente, seja ele da ordem que for, e tinham tudo para ter uma vida de moléstia, de reclamações, de tristezas, de amargura, uma vida de isolamento, mas eles deram a volta por cima, elaboraram, ressignificaram e se transformaram em atletas olímpicos. Os atletas olímpicos é um grande exemplo de equilíbrio mental e psíquico. Terceiro, você precisa aprender a respeitar os seus limites. Todos nós temos os nossos limites. Então, nesse tempo de pandemia, não faça nada que lhe ponha em risco. Nada. Se você sabe que tem alergia, sofre de alergia, não mexa em coisas que vão ocasionar sua alergia. Se você tem dificuldade nas articulações, não faça nada que vai lhe proporcionar uma queda. Se você sabe que você é idoso, não faça nada que possa lhe proporcionar perigo. Entenda, reconheça, respeite os seus limites. E quarto, fale sempre sobre aquilo que você está sentindo. Não se cale. Entenda que nenhum tipo de manifestação psíquica e emocional se extingue se não for elaborada e ressignificada. Você tem que entender e dar sentido. Se você não fizer isso, se você sufocar, esconder em você, estas emoções vão arrumar um jeito de
se manifestar. E a maneira que elas têm de se manifestar é andando no seu organismo. E na maioria das vezes ocasionam problemas sérios de saúde. Portanto, fale o que você está sentindo. Reclame, fale, diga tudo o que você está sentindo. Não fique preocupado em magoar pessoas. Há uma necessidade de você falar, ressignificar, elaborar para você não adoecer. Chegamos ao término do culto desta noite. Eu quero agradecer a presença de todos que participaram. Espero em Deus que tenha sido bênção na vida de todos vocês. E quero que vocês continuem. Quarta-feira que vem estaremos desenvolvendo um outro tema que iremos colocar aí
disponibilizar no Facebook, disponibilizar no Instagram e nas redes sociais através do WhatsApp. Então, não deixe de participar na próxima quarta-feira também do tema que iremos desenvolver. Eu quero finalizar esse momento dizendo uma palavra à igreja. Irmãos, nós sabemos que hoje é um dia assim, que nós sentimos muito a ausência do irmão Edson. Ele faleceu ontem. Estivemos tratando o tempo todo com os seus familiares. Quando digo estivemos, nós da igreja. E o sepultamento dele foi hoje, marcado para 13h45. E queremos pedir aos irmãos que estejamos orando para que Deus possa confortar o coração dos familiares do irmão Edson. Tive mais contato com a irmã Jaciara, a filha do irmão Edson, e é uma pessoa assim, muito querida, muito amável. Ela agradeceu muito à igreja, porque disse que o pai dela era muito amado pela igreja, e disse que o irmão Edson amava muito a todos nós. E antes do irmão Edson falecer, não próximo ao período que ele faleceu, mas ela me falou que um dia o irmão Edson falou com ela o seguinte: olha, minha filha, quando eu falecer, você não deixe de procurar a igreja, porque eu tenho certeza absoluta que tanto o meu pastor como a igreja, os irmãos vão procurar lhe atender. Ela falou que ela lembrou disso no momento de todos os tratos, para o sepultamento. E dentro desse momento de impedimento que eu estou, por causa também dos meus problemas de saúde, diante do quadro em que nós estamos enfrentando da pandemia, o pastor Fernando e o pastor Júnior têm sido dois grandes companheiros. Os demais pastores também, mas eu estou citando eles dois, que eles estão ali na linha de frente presencialmente, fisicamente presencial. E eu liguei ontem para o pastor Júnior e ele foi acompanhando, foi ele e o Gil. E o Gil também tem sido aí um grande companheiro, um companheiraço mesmo, com o carro, indo e vindo, atendendo a todas as necessidades. Eu ligo para o Gil, está acontecendo isso, me ajuda, e ele corre. Jusão, um abração para você, cara, tu tem sido um instrumento maravilhoso na presença do Senhor. E ontem eu acionei o pastor Júnior, e tanto o Gil como o Júnior foram até a casa da irmã Jaciara e a buscaram, foram até o cemitério e fizeram todos os os tratos que tinham que ser feitos para o sepultamento. E hoje à tarde o Gil novamente volta agora com o pastor Fernando para acompanhar a família. E eu estou comunicando aos irmãos porque em meio a toda essa dificuldade que nós estamos atravessando, eu tenho agradecido muito a Deus pela vida dos irmãos que têm cooperado, me ajudando, fazendo aquilo que eu deveria fazer, mas que infelizmente estou impedido de fazer. E também registrar para os irmãos o agradecimento da irmã Jaciara, o reconhecimento do trabalho da igreja através do irmão Edson, que sinalizou imediatamente para a família: pode procurar a minha igreja porque eles vão saber como te ajudar. E nós fizemos o nosso papel e estivemos com a família até o final. Então eu estou tranquilizando os irmãos. E também dizendo que espero em Deus que a nossa caminhada e jornada dentro desses procedimentos tenham acabado, tenham orado nesse sentido, mas que em todos os momentos a igreja tem se feito presente, para que ninguém pense que a igreja está arredio de todas as circunstâncias dos falecimentos que estão ocorrendo. A igreja tem comparecido, tem estado presente na pessoa do pastor Fernando, na pessoa do pastor Júnior, na pessoa do irmão Gilberto, e além disso, tivemos no caso do irmão Carlos Eugênio a presença maciça dos jovens cooperando também. E então eu quero pedir aos irmãos que orem nesse sentido, agradecendo a Deus por estas vidas. Também comunicar aos irmãos, hoje já fiz pela manhã na devocional, o nosso querido e amado irmão Carlos Eduardo, ele perdeu o irmão dele ontem à noite, às 7 horas da noite mais ou menos, em um acidente de moto ali na saída ali na entrada do Amapá, entre Amapá e Xerém, na saída do Arco Metropolitano. E foi fatal, ele faleceu ali no acidente mesmo. Carlos Eduardo imediatamente passou mensagem para mim, eu comecei a acompanhar e nós estávamos orando pela mamãe do Carlos Eduardo, que estava
no trabalho ainda e chegou em casa, mas graças a Deus ela está bem. Por volta de 2h30, 3 horas da manhã, eu e o Carlos Eduardo nós estávamos conversando para eu estar ao lado dele nesse momento, mas graças ao Senhor tudo se deu bem ontem. Então, eu quero deixar claro para alguns que não prestam atenção, não é o Carlos Eduardo quem sofreu o acidente, é o irmão dele. Então, eu peço aos irmãos que orem pelo Carlos Eduardo, orem pelo Igor, que o rapaz, sim, a pessoa que faleceu é tio do Igor. Então, ore para que Deus possa estar confortando o coração do Igor também. Tá bom, irmãos? E a você que não está inscrito aí no Facebook, se inscreva, vamos participar, cooperar e vamos aguardar quarta-feira que vem, às 20 horas, para nós estudarmos um pouco mais da palavra do Senhor e conhecermos um pouco mais a respeito dos nossas questões psíquicas, nossas questões emocionais, para que tenhamos uma qualidade de vida nesse tempo de quarentena. Que Deus possa te abençoar, que Deus te dê uma vida, uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta noite, estamos reunidos, ó Deus, através do Facebook, do Instagram, do YouTube, e quero rogar as copiosas bênçãos do Senhor sobre a vida de todos aqueles que participam deste momento de culto. Que a tua graça, o teu amor e a tua bondade se estenda a todas essas vidas e que tenhamos um autoconhecimento para conhecer ainda mais do Senhor em nós. Quanto mais nos conhecemos, Senhor, mais compreendemos o Senhor. Quanto mais nos conhecemos, ó Deus, mais nós percebemos do Senhor em nós. Porque Tu és o dono da nossa vida, o Senhor é o Senhor da nossa história. Por isso, cuide de nós e de uma maneira muito especial, ó Deus, tome a nossa vida em Tuas mãos para que sejamos instrumento nas Tuas mãos para aqueles que estão com a sua vida equilibrada, para abençoar outras vidas, mas também aqueles que estão desajustados, descompensados emocionalmente, que possam em primeiro lugar buscar esse autoconhecimento, mas também que possam entender que não existe equilíbrio emocional se não for a graça do Senhor e a presença do Senhor em nós. Senhor, e além de tudo isso, nós sabemos que o Senhor estando em nossa vida, mesmo quando estamos descompensados ou desajustados, o Senhor nos orienta, o Senhor nos equilibra, o Senhor nos conforta, o Senhor nos fortalece, o Senhor faz com que as nossas emoções estejam equilibradas. E quando parece que não há ninguém para nos ouvir, nós não nos sentimos só, porque Tu és o nosso pastor e está conosco. O Senhor nos ouve e claramente fala também ao nosso coração. Muito obrigado pela companhia sempre presente, pelo nosso socorro sempre presente na hora da angústia. E rogamos as Tuas bênçãos sobre a vida da família do irmão Edson e sobre a vida da família do irmão Carlos Eduardo. Que estas duas famílias sejam amparadas pelo Senhor. Não posso me esquecer também de agradecer ao Senhor pela vida do Leonardo, que já foi membro da nossa igreja, que perdeu a sua mamãe. Ó Deus, cuide da vida do Teu filho e que ele possa compreender o amor do Senhor, não somente ele, mas todos os seus, e que eles possam estar sendo confortados pelo Senhor. Receba também em Teus braços, Senhor, o Paulo, esposo da Carla, a Carla, que sejam também guardados pelo Senhor, confortados pelo Teu Espírito. Nós rogamos as Tuas bênçãos também para a família do irmão Nivaldo. Abençoe o Senhor Deus e que eles sejam também orientados pela graça do Senhor. E rogamos as Tuas bênçãos também para os nossos queridos irmãos, filhos do irmão Carlos Eugênio. Ó Deus, que a cura do Senhor, que o conforto do Senhor esteja sempre sobre a vida dos Teus filhos. Ainda são bem jovens, ó Deus, vivendo a tenra idade, mas que os Teus filhos jamais se percam, mas que os aprendizados, os conselhos, as experiências, os exemplos dados, tanto por Carlos Eugênio como Anália, ó Deus, que sempre foram bênção na vida dos Seus filhos e bênção na vida da nossa igreja, que esses conselhos, esses ensinamentos, ó Deus, trazidos ao coração desses jovens pelos seus pais, que se perpetuem sempre na história deles. E que não somente na história dos filhos, mas na história dos filhos. E que a paz do Senhor esteja sobre a vida da família, dos filhos do irmão Carlos Eugênio e da irmã Anália. Cuide deles naquilo que nós não pudermos fazer.
e que o amor de Deus, o nosso Pai, se estenda ao coração dos teus filhos. E nesse momento, encerramos a nossa oração pedindo a tua bênção sobre aqueles que estão orando conosco, que participaram dessa palestra e que não estão ainda na igreja. Alguns estão afastados do caminho do Senhor. Pai, a tua palavra nos diz que há tempo para tudo debaixo dos céus. E nós queremos rogar as tuas bênçãos sobre estas vidas. Respeitamos a decisão de todos, o querer de todos, mas nós desejamos em oração que estas vidas sejam alcançadas pelo teu amor e pela tua graça, e que essa noite seja uma noite de salvação, que eles busquem conhecer não somente a si mesmo, mas busquem conhecer o Senhor, e conhecendo ao Senhor, o receba como Salvador da sua vida, aceitem a Jesus como Cristo, como seu Salvador, e que aqueles que estão afastados que possam voltar para a tua casa, reconhecendo que aqui é o teu local, aqui é a sua casa, a casa do Senhor é a casa deles, e que essa noite seja uma noite de pleno restabelecimento de comunhão contigo. Que o amor do Senhor, que a graça de Jesus Cristo e que as mais doces comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos aqueles que neste momento oram comigo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Deus. Boa continuidade de semana na presença de Jesus. Amém.